Hugo, agradecemos a fala. Sigamos nossa palestra aqui agora com o professor Rui, que é sociólogo, professor livre docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, tendo realizado pesquisas de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Atuou como professor visitante na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na Universidade Nacional de Cuyo, Mendonça, Argentina, na Universidade de Coimbra e Universidade da Califórnia. Atualmente é chefe do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde coordena o Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, CENEDIC. Bem, sim. Naturalmente, eu gostaria de saudar a todas e todos e agradecer a Daniela, Fernando, Antônio, os colegas que me receberam e me convidaram. Dizer do meu prazer de estar aqui com o Hugo, especialmente o Márcio, e dizer que é uma oportunidade, quer dizer, a gente precisa realmente multiplicar essas iniciativas, né? Porque há uma necessidade de se refletir, né, sobre esse tema, que é o tema que foi proposto, né, o futuro do trabalho que queremos, né? Na realidade, eu vou pedir a liberdade para fazer uma pequena adaptação, né, da proposta. Eu estou me dispondo a falar mais sobre o futuro do trabalho que não queremos, para que nós possamos alcançar aquele que nós, de fato, desejamos, né? E porque, a rigor, há, de fato, uma mudança muito aguda, né, ocorrendo no país, né, e a minha sugestão aqui não é apenas no país, né, também no mundo, né, e essa mudança pode ser, por exemplo, medida por essa notícia que tivemos essa semana de que o governo tentaria, pelo menos, né, eliminar o Ministério do Trabalho. Isso é um indício dos tempos, né, que nós teremos pela frente, né, ou seja, nenhum governo, desde que o Ministério do Trabalho foi criado, né, em 1930, enfim, nenhum governo democraticamente eleito ou, né, não, né, pensou em eliminar o Ministério do Trabalho, em acabar com o Ministério do Trabalho, ou rebaixar o Ministério do Trabalho, né? Então, existe aí um indício de uma mudança, eu concordo plenamente com o que o Márcio apresentou, né, enfim, de que é uma mudança de época, né? O problema é exatamente qualificar ou tentar identificar quais as características, né, dessa mudança. E, dentre essas características, concordo também com o Márcio, né, há um elemento aí que a gente precisa pensar, que é uma aguda transformação da própria estrutura de classes da sociedade brasileira, né? E é uma estrutura de classes que está se transformando, em grande medida, em paralelo, né? Ou seja, de forma coetânea com outros países, né, com características semelhantes à economia brasileira, ou comparáveis, né, à economia brasileira. Eu começaria dizendo, então, que essa mudança ela precisa ser debatida, precisa ser analisada, refletida, elaborada pelos atores, pelos sujeitos políticos, né, e também pelos estudiosos, juristas, enfim, sociólogos, economistas. E a minha sugestão é que, sem dúvida, nós continuaremos a ter trabalho, em alguma medida, né? Mas, possivelmente, os atores, né, que se organizaram, que se estruturaram em torno de um mundo do trabalho bastante conhecido, né, que nós nos acostumamos a analisar, que é um pouco esse mundo do trabalho urbano industrial, né, enfim, no caso brasileiro, a história, né, da industrialização, da década de 40, 50, 60, 70, completando o ciclo, né, praticamente da industrialização do país. Essa história ela teve, evidentemente, como protagonista o sindicato, né? Enfim, o sindicato ele foi o grande ator, né, do ponto de vista, né, da perspectiva das classes subalternas, das classes trabalhadoras, foi o grande ator desse processo de industrialização, né? O sindicato não apenas, né, enfim, na sua função de fazer greves ou organizar os trabalhadores, mas o sindicato como um elemento de civilização. Ou seja, o sindicato ele era, ao contrário do que se dizia, né, e ao contrário do que se diz hoje, né, uma espécie de exemplo daquilo que há de mais atrasado, né, enfim,
na sociedade. O sindicato, numa sociedade como a brasileira, principalmente, né, mesmo o sindicato corporativista, mesmo o sindicato ligado à estrutura sindical, mesmo o sindicato com essas características mais burocráticas, né, ele sempre foi um ator muito ligado a um projeto de civilização. Né, uma civilização, evidentemente, capitalista, mas um projeto civilizador. Né, e um projeto civilizador que tinha muito a ver com a promessa, né, que a sociedade brasileira, ao se transformar nas décadas de 30, 40 e 50, apresenta, né, para o seu povo, né, para o povo brasileiro, que era uma promessa de você, em alguma medida, conseguir construir uma sociedade salarial, ou seja, uma sociedade que, em grande medida, se organizasse em torno da cidadania salarial. Ou seja, a articulação, a capacidade que a sociedade teria de articular, né, progresso material, renda, né, e direitos, né, no caso, direitos econômicos, especificamente trabalhistas, né, mas cujo horizonte era ampliar esses direitos e alcançar um patamar mais elevado de proteção, né, a construção de um polo protetivo que fosse, que mirasse, né, os direitos sociais, direitos previdenciários, direitos ligados aí à saúde, à educação, à habitação popular e assim sucessivamente, ou seja, que ampliasse. Esse ciclo, esse grande ciclo de construção, né, de uma sociedade salarial, cuja pulsão tinha muito a ver com, cuja dinâmica, né, tinha muito a ver com essa promessa da cidadania, que sempre foi uma promessa incompleta, porque você sempre teve uma enorme franja, né, do mercado de trabalho brasileiro, das classes, enfim, fora disso, né, quer seja pela informalidade, quer seja pela própria exclusão social, pelo atraso, enfim. Mas você tinha aí essa promessa sendo alcançada, ou seja, e o sindicato ele era um ator essencial para isso, né? Porque mesmo a CLT, o Márcio lembrou muito bem, quer dizer, dizia respeito a 1 em cada 10 trabalhadores, né? A maior parte dos trabalhadores estava no campo, né? Isso aí só começa a ser enfrentado a partir de 63, quando se estende, né, os direitos trabalhistas ao campo, quando começa, né, a se ampliar os direitos. Mas o fato é que esse ciclo, né, ele tinha o sindicato como protagonista. E um ciclo que, grosso modo, a gente pode identificar não começando propriamente, mas, enfim, em 43, com a promulgação da CLT, até 88, com a promulgação da Constituição, você teve aí um ciclo de ampliação de direitos, de reconhecimento, a construção de um campo legítimo de disputa e de debate, um campo legítimo de conflito social. Você reconhece o trabalho, os sindicatos, partidos políticos ligados aos trabalhadores, como atores, como interlocutores, né, legítimos. Enfim. Esse ciclo que está sendo desconstruído, né, aquilo que foi construído está sendo desconstruído, né, e essa desconstrução se dá, em grande medida, pelo ataque ao polo protetivo, que significa dizer atacar os direitos, mas também por uma deslegitimação dos atores, né, especificamente dos movimentos sociais ligados ao mundo do trabalho e dos sindicatos. Né. Se vocês observarem, enfim, compararem, né, esse exercício é um exercício sempre muito produtivo, né, a situação, as taxas de sindicalização, eu gostaria de ter trazido aqui um PowerPoint, mas eu acabei não trazendo, enfim, vocês vão ter que confiar na minha palavra, mas se vocês observarem, né, os países com mais de 50 milhões de pessoas, né, que têm dados disponíveis em termos de taxas de sindicalização, séries históricas mais consolidadas, vocês vão perceber que houve, no mundo todo, um declínio das taxas de sindicalização. É claro que os ritmos eles são diferentes, mas, enfim, há um declínio. E esse declínio, né, a curva, ela se torna mais aguda para baixo, o ângulo, né, quando, a partir da década de 90, né, a China e a Índia entram no mercado mundial e passam a fazer parte, né, da Organização Mundial de Comércio, e com a sua força de trabalho, né, gigantesca, né, milhões e milhões, centenas de milhões de trabalhadores entrando no mercado de trabalho, no mercado mundial, pressionam, né, os valores das diferentes forças de trabalho articuladas aí pelo mercado mundial para baixo, né? Há uma pressão. Essa pressão é sentida por meio de um forte ciclo, né, de ataque ao polo protetivo, porque o polo protetivo das economias que participam do mercado mundial ele é um elemento, um obstáculo, por assim dizer, à compressão, né,
do valor da força de trabalho nesses diferentes países, né? E isso ocorre com muita frequência, né? E você consegue perceber uma espécie de onda, né, internacional, a partir dos anos 90, né? Uma onda internacional de reformas, né, trabalhistas, né, acontecendo no sul da Europa, enfim, na América Latina, na Ásia, enfim, na África, em diferentes contextos, né? Eu pessoalmente, eu acabei estudando um desses contextos nacionais, né, que é o contexto sul-africano, e que eu gostaria de trazer aqui como um exemplo do que possivelmente pode nos esperar, né? E, ao mesmo tempo, aquele futuro do trabalho que nós não desejamos, ou seja, um trabalho essencialmente, né, informal, com um baixíssimo nível de proteção trabalhista, né, com uma enorme fragmentação e uma incapacidade de se articular propriamente em termos políticos, né, ou seja, uma espécie de desconstrução de tudo aquilo que era mais ou menos reconhecível e identificável como sendo a questão, enfim, do trabalho, sindicato, partidos políticos, né? Muito na direção do que o Márcio chamou atenção, que é um pouco a nossa realidade hoje, né? Mas que possivelmente vai se agudizar, que é essa presença, né, de entes, atores, sujeitos, né, que não são necessariamente ligados ao mundo do trabalho, mas que passam a organizar esse mundo do trabalho, particularmente as igrejas, né? As igrejas pentecostais. Também ocorre esse fenômeno na África do Sul, e também ocorre esse fenômeno com muitos atores que nós conhecemos, como, por exemplo, a IURD, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, que está presente na África do Sul, em Moçambique, ali no sul da África. É uma presença muito, muito aguda, né? Recentemente, eu não sei se vocês souberam, mas Angola proibiu que as igrejas neopentecostais brasileiras abrissem filiais em Angola, né? Mas, enfim, o fato é que o caso sul-africano é um caso interessante, né, porque acompanha esse ciclo e antecipa muito daquilo que a gente está vivendo hoje em termos de mercantilização do trabalho, ataque ao polo protetivo, deslegitimação dos atores e deslegitimação do próprio direito trabalhista, né? Por quê? Porque, a rigor, o fato de você ter um direito especial, né, para tratar do trabalho significa dizer que a força de trabalho é uma mercadoria especial. Se ela deixa de ser uma mercadoria especial, ou seja, se ela passa a ser interpretada como uma mercadoria como as outras, uma mercadoria vulgar, não há por que você ter um direito especificamente, um direito especializado nesta mercadoria, né? Isso aconteceu na África do Sul nos anos 90, né? Quando o governo recém-eleito do Mandela, depois do Thabo Mbeki, enfim, não vou entrar em detalhes, mas o fato é que eles passaram, eles perceberam que não teriam condições de enfrentar aquela onda de globalização e apostaram, né, num tipo de política neoliberal que restringia direitos trabalhistas, né? Então, a história é um pouco mais complexa, mas, a rigor, a proteção do trabalho na África do Sul sempre existiu para os trabalhadores, sempre existiu, desde a década de 30, como nós também, sempre existiu para os trabalhadores brancos, porque os trabalhadores negros, que era a massa da força de trabalho sul-africana, não era considerada a força de trabalho nacional. Eles eram considerados estrangeiros, né, no seu próprio país, mas eram considerados estrangeiros, então não tinham direito à proteção trabalhista, precisavam de passe para circular, precisavam de, enfim, permissões específicas para trabalhar, etc. E tal, né? Então, a partir da democratização do país, você amplia. Só que, ao ampliar, eles perceberam que não teriam condições, basicamente, de sustentar. Houve um fluxo de fuga de capitais, as sedes das principais empresas sul-africanas migra para a Inglaterra, para outras praças, enfim, e há um forte processo de chantagem, né, internacional desse capital internacional, dessas empresas, contra qualquer forma, qualquer esboço, qualquer iniciativa de universalizar, por exemplo, o BCEA, né, que seria o equivalente à nossa CLT. Então, o que eles fazem? Eles entram num ciclo de rebaixamento de direitos, de mercantilização da força de trabalho, o que, combinado com aquilo que nós também vivemos no país a partir dos anos 90, mas que se intensifica mais recentemente, essa desindustrialização, a qual o Márcio havia feito referência, também acontece nos anos 90, início dos anos 2000, há uma espécie de colapso do mercado de trabalho. Por quê? Porque os empregos,
eles continuam muito desprotegidos, não há propriamente um apoio protetivo, né? Com a desindustrialização, aquele pouco emprego que existia, que ainda tinha algum nível de proteção, ou seja, que ainda conseguia articular a cidadania com o trabalho, ele foi praticamente eliminado, né, com uma forte informalização, né, ou seja, uma forte casualização das relações de trabalho, né? As pessoas basicamente têm que se virar, em essência, né? Ou seja, essa migração para os serviços também aconteceu com muita intensidade, e serviços que têm a ver basicamente com o comércio de rua, enfim, com esse tipo de viração, com esse negócio que é um tipo de negócio popular, excepcionalmente precário, enfim, intermitente, que não te oferece garantia alguma, e esse processo ocorreu com muita intensidade, né? Ao ponto, por exemplo, de hoje você ter 75% da força de trabalho desprotegida, né? E 25% protegida, esses 25% majoritariamente brancos, né? Ou seja, aqueles que ainda conseguem, enfim, ter algum tipo de emprego no serviço público ou algo do estilo, né? Ou nas empresas, enfim, no setor de serviço, mas é majoritariamente branco, né? O desenho disso tudo aponta numa direção, né? Ou seja, com a mercantilização do trabalho, há um aumento enorme da insegurança. Essa insegurança produz uma fragmentação muito grande, um aumento da competição, né? Então você vê trabalhadores autônomos, enfim, competindo entre eles, trabalhadores intermitentes, trabalhadores terceirizados também, muito mercantilizados, né? O Estado passa a ser um operador disso, porque ele apoia o trabalho terceirizado e o trabalho intermitente, ele só contrata por intermédio de trabalho terceirizado ou trabalho intermitente, né? Ao ponto do Jacob Zuma, que caiu com o impeachment desse ano, né? Ele é conhecido, enfim, acabou se transformando num empresário de empresas de terceirização, né? Então ele faz fortuna com empresas de terceirização, né? E o atual presidente fez fortuna com o programa BI, né? Ou seja, o Black Economic Empowerment, né? Que é selecionar antigos militantes sindicais ou ativistas sociais para fazer parte do staff das empresas, né? O atual presidente, o Cyril Ramaphosa, ele é um dos principais acionistas da Lomini, né? Que é uma empresa mineradora, e ele era o antigo presidente do Sindicato dos Mineiros, né? O todo-poderoso NUM, né? Que é o principal sindicato da África do Sul. Mas o que acontece é você tem vamos dizer assim, um aumento enorme dessa fragmentação, né? Uma desconstrução, inclusive daquele mundo do trabalho ainda muito precariamente protegido, né? Que havia acontecido nas décadas anteriores. Mas o fato é que você tem, com a insegurança, com a precarização, com a informalidade, com a informalização, com a multiplicação desses contratos precários, com o colapso do sistema previdenciário, que no caso sul-africano é um sistema privado, né, mas que as pessoas deixam propriamente de ter capacidade de contribuir, enfim, de poupar. Com esse conjunto de mudanças, né, o que se verifica é um aumento exponencial, né? Não desaparece o conflito social, ao contrário, o que desaparece, na verdade, são as negociações coletivas e as greves, né? Mas o conflito social eclode no território, nas periferias, nas cidades, nas comunidades pobres, nas comunidades negras, né? Por meio de uma linguagem, de uma gramática, que é uma gramática amplamente conhecida, que é a gramática, a linguagem da violência social. Então, num quadro como esse, quando o governo, por exemplo, decide, quando explode quando explode a violência social numa comunidade, o governo vai lá e aumenta o gasto social naquela comunidade por intermédio do sistema de bolsas, né? Como o nosso Bolsa Família aqui, vai lá e coloca dinheiro nas bolsas, né? Em bolsas, né? Bolsas específicas. Lá existe muito essa coisa por exemplo, dos atingidos por famílias que têm portadores de vírus HIV, né? Ou famílias onde você tem uma mulher, enfim, com um filho e não tem um marido. Então você aumenta, você tem uma bolsa específica para esse tipo de situação. Aumenta o gasto social, a comunidade ao lado que não havia explodido ainda, ela percebe que quando você tem a explosão social, isso aí beneficia. Então ela também improvisa
explode. Então, isso aí multiplica, né, na realidade, multiplica a competição, a concorrência e multiplica a violência social nessas comunidades, né? E uma violência que é reprimida pelo Estado com muita violência também, né? Então, só para citar um exemplo muito conhecido, na África do Sul, não sei se vocês tiveram notícia, mas do massacre de Maricana em 2012, né? Quando uma greve de trabalhadores imigrantes, né, não autorizada pelo sindicato, acaba redundando numa repressão com um massacre no momento, né, que a polícia atirou, tem 36 mortos, depois 44 mortos posteriormente, ou seja, um nível de violência muito agudo, né? Então é um pouco esse os efeitos, né, que nós temos quando há uma combinação entre a desconstrução, né, do polo protetivo de um lado, a informalização e a precarização do trabalho por outro, né? Ou mesmo o não reconhecimento do conflito, né? Porque, a rigor, essas comunidades que explodem, enfim, esses trabalhadores que não são trabalhadores nacionais, que, ou seja, não têm essa legitimidade, né? Onde não se estabelece um canal de negociação, esse tipo de situação não é capaz, evidentemente, de bloquear propriamente a violência, né? Ele simplesmente muda, né? Ele generaliza a violência pelo território, enfim, sem superar essa situação. Ao contrário, quer dizer, hoje a África do Sul é campeã mundial de conflitos, campeã mundial de protestos, enfim, só perde para a China, se eu não me engano. Mas o fato é que, quando nós olhamos, né, para a realidade brasileira com esse olhar deslocado, né, nós percebemos que o caso brasileiro é um caso de desconstrução também daquela promessa, né? É um caso que avança nesse sentido da mercantilização do trabalho, e muito possivelmente nós, no futuro próximo, né, olharemos para trás e perceberemos que os governos Lula e Dilma, né, foram um momento de exceção na realidade, a uma onda, né? Mesmo se vocês olharem as estatísticas de dessindicalização, de queda da taxa de sindicalização, o caso brasileiro é um caso ímpar, né? Porque a sindicalização aumenta, né? Só que aumenta de um jeito meio estranho, porque, na verdade, ela aumenta por conta do sindicalismo rural, né? E o sindicalismo rural tem a ver com políticas públicas, né? Enfim, de agricultura familiar, enfim, Pronaf, aquela coisa toda. Mas é claro que quem analisa o sindicato, ou analisa o mundo sindical, o mundo do trabalho, percebe que você tem um declínio, né, do poder estrutural de negociação dos sindicatos, ou mesmo do seu poder associativo, né? E numa realidade como essa, ou seja, numa realidade onde a grande onda, né, é a onda da mercantilização do trabalho, o país vai, evidentemente, passar por enormes dificuldades do ponto de vista da sua capacidade, por exemplo, de conservar renda, né? Ou da sua capacidade de articular interesses que se transformem propriamente em políticas públicas, né? Políticas públicas que generalizem direitos ou algo do estilo, né? Então, o futuro que nós temos pela frente é um futuro de desconstrução, né? E de aumento, de intensificação dessas políticas que muitos chamam de políticas de espoliação social, né? Porque, a rigor, se você olhar, né, para os projetos que estão sendo apresentados, mesmo, por exemplo, os 10 projetos que o Bolsonaro hoje tem sobre a mesa de reforma da Previdência, né, muito possivelmente ele vai escolher o projeto mais radical contra os trabalhadores. É possível que isso aconteça, não sei, o projeto mais pró-mercado financeiro, algo do gênero, né? O fato é que, quando você olha para os projetos que estão, né, sendo debatidos, que estão sendo o aprofundamento da reforma trabalhista, essa história de você ter uma carteira de trabalho verde e amarela, ou seja, sem sindicato e sem negociação coletiva, sem nenhum tipo de vantagem, sem nenhum tipo de... Enfim, esse tipo de proposta, né, que está sobre a mesa, todas elas convergem para um ponto, né, e esse ponto é, bom, o capitalismo brasileiro, ele não é mais capaz, é isso que eles estão dizendo, o capitalismo brasileiro não é mais capaz de crescer, né, apoiado sobre
a exploração econômica do trabalho nas empresas, nas indústrias, ou mesmo nos escritórios, enfim. Então, o capitalismo ele vai ter que crescer, né? Ou a economia vai ter que crescer, vai ter que gerar lucros, né? A partir, basicamente, da expoliação dos direitos trabalhistas, por um lado, né? Ou seja, de tudo aquilo que impede, né, que o trabalhador, enfim, ele seja roubado sistematicamente, enfim, que tenha propriamente algum tipo de proteção, algum tipo de segurança, isso tem que ser eliminado. E, por outro lado, você vai, basicamente, expoliar o território, a natureza, expoliar o meio ambiente, enfim, que é um pouco aquilo que está sendo anunciado, né, pelo atual governo quando se fala em revisão da legislação ambiental, enfim, abrir propriamente as áreas preservadas para o agronegócio ou algo do estilo. Isso é bastante típico, porque se você não consegue propriamente crescer do ponto de vista da intensidade, da produtividade, ou seja, do aproveitamento global, dos fatores de produção, né, você tem que crescer extensivamente, você tem que ampliar a base propriamente da exploração. Então, bom, começa a passar pela cabeça das pessoas, por exemplo, derrubar a floresta amazônica, enfim. É claro que isso tudo a gente não sabe como vai ser encaminhado, porque também existem não apenas acordos internacionais, como mercados, né? E mercados que compram e que, enfim, de alguma maneira, sei lá, bloqueariam compras, se isso acontecesse, enfim. A gente tem que ver o que vai acontecer, mas a proposta, né? Ou seja, a ideia de que isso aconteça, a ideia de que é possível debater isso com alguma seriedade nesse país, quer dizer, apresentar isso com alguma seriedade, já é suficientemente dramático, né, para nós percebermos qual vai ser a postura, qual é a tendência, qual é a orientação. Né? E a orientação é um pouco essa, quer dizer, é um aprofundamento dessas políticas de expoliação. Não há propriamente espaço para os sindicatos numa situação como essa, quer dizer, não há, ou pelo menos os sindicatos que nós conhecemos hoje, né? O Márcio lembrou muito bem, que é um modelo mais corporativista, né? Não há espaço para isso. Né? Então, qual é o espaço? Na realidade, os sindicatos no mundo todo não desapareceram, mesmo os sindicatos que perderam enorme capacidade de negociação, perderam sua capacidade de negociação de forma muito notável, poder associativo, poder estrutural, eles não desaparecem, mas eles têm que se reinventar. Né? E essa reinvenção, ela passa em grande medida por uma forma, né, de aliança, de articulação, de combinação com esses movimentos sociais, que são movimentos sociais mais alinhados às características contemporâneas, né, do nosso mundo do trabalho, das cidades, enfim, e que tem a ver, em larga medida, né, com os movimentos sociais ligados aos conflitos urbanos, né, movimentos sociais ligados à questão da habitação, do transporte, né, movimentos sociais ligados ao território, aos bairros, né? A cultura é uma coisa muito importante de se destacar, né? A juventude brasileira, né, e principalmente a juventude periférica, mesmo diante desse amplo processo de mercantilização, ela consegue engendrar, né, formas culturais alternativas, né, e que se multiplicam, né, nas periferias, muitas delas ligadas à música, né, mas não apenas, ao teatro também, ao teatro popular, enfim, e por aí afora. A verdade é que nós precisamos de um esforço muito agudo, né, de ampliação dos atores, né, e da articulação desses atores, né, o movimento do sem-teto, movimentos ligados aí basicamente enfim, ao transporte público, né, os sindicatos e os movimentos que atuam aí, movimentos artísticos, né, e também é necessário que a gente entenda, e o sindicalismo brasileiro tem um pouco tem muito dessa experiência, o Márcio lembrou muito bem, né, da articulação com o território, com a comunidade, com o bairro e com as igrejas, né, em especial a Igreja Católica, mas não exclusivamente. É evidente que mudou, esse perfil muda, né, a gente teve aí uma mudança muito aguda, né, com o protestantismo, o neopentecostalismo avançando, né, mas por que não? O Márcio lembrou bem e eu concordo integralmente, quer dizer, por que não disputar esses setores, né? Porque são setores populares que também perderão muito. É curioso que a reforma trabalhista, é curioso e trágico, né? Que a reforma trabalhista foi aprovada sem grandes problemas, né? E sem incendiar o país do ponto de vista de protestos sociais.
Até porque quando você olha para as periferias, onde as pessoas estão se virando, e a base dessas igrejas neopentecostais é exatamente esse trabalho informal, esse trabalho autônomo, o que eles costumam chamar de empreendedorismo e assim por diante. No entanto, a reforma da Previdência é diferente, né? A reforma da Previdência vai exatamente aonde a reforma trabalhista não foi. Ela tem uma capilaridade muito mais aguda, né? E ela chega nessas famílias, nesses bairros, onde a carteira de trabalho, ou, enfim, eventualmente, os direitos ligados à proteção, à negociação coletiva, os benefícios, né? Eles são muito abstratos, né? As pessoas estão muito distantes disso. Elas não têm efetivamente isso no horizonte, quem está na informalidade, quem está se virando. Mas a reforma previdenciária tem. Então, possivelmente, nós entraremos num ciclo de aguda enfim, crise social, com efeitos que nós não prevíamos há algum tempo atrás, né? E não tínhamos isso no horizonte. Mas é um pouco isso. Como a estrutura do conflito social ele muda, né? Ele se desloca em grande medida das fábricas para as cidades, para as ruas, para os bairros, para as comunidades, e como nós temos aí um elemento detonador, né? um gatilho, que é a proposta de reforma previdenciária, muito possivelmente nós enfrentaremos aí no futuro, né? O futuro que nós não queremos para o trabalho é o futuro sul-africano, né? O futuro que nós queremos é um futuro que seja capaz de enfrentar propriamente esses ataques e de mudar a dinâmica desse jogo, né? Enfim, é claro que não repetir no passado, porque é impossível, mas nos alimentando daquelas experiências do passado que foram experiências que nos trouxeram até aqui, ou seja, que trouxeram a sociedade brasileira para um patamar mínimo de proteção, para um patamar mínimo de segurança, né? Em especial segurança previdenciária, ou seja, é algo muito importante de ser debatido, enfim, e eu acho que um pouco o futuro do sindicalismo e das forças organizadas, né, do trabalho, passa por aí, pela sua capacidade de resistir a essa onda de mercantilização e principalmente de bloquear, né, esses ataques, se abrindo, né, para outros atores. Enfim, é isso. Obrigado.